A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 296 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, nós estamos estudando o Evangelho de Lucas e a nossa porção diária de hoje vai do capítulo de número 8 até o capítulo de número 9 do Evangelho de Lucas. Espero que você consiga separar um tempo do teu dia, se dedicar um pouco a essa leitura, fazer as suas anotações, marcações, aquilo que você achar melhor e que você possa extrair o melhor de Deus dentro dessa palavra. O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo 9, os versos 29 e 30. Amém? Perdão, 29, 30 e 31, que dizem assim: Aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que dois homens falavam com ele, e eram Moisés e Elias, que apareceram em glória, e falavam da morte de Jesus, que estava para cumprir em Jerusalém. Bom, nós temos visto, no Evangelho de Lucas, como é relatado várias pessoas diferentes que os outros evangelhos não mostram, detalhes, por exemplo, de Maria, de Isabel, como Jesus também se relacionava com os pobres, com os cobradores de impostos, e como Jesus também se compadecia desse tipo de pessoa, de todas as classes sociais, de todas as raças, todas as tribos e todas as línguas, para mostrar que Jesus é o Salvador de todos os homens que creem. Bom, lá no capítulo 9, Jesus então vai dar instruções para os discípulos de como eles deveriam servir no reino de Deus. E ele deu para eles autoridade para expulsar demônios e curar enfermidades. E eles foram por todas as aldeias da vizinhança, operando milagres, sinais, maravilhas, expulsando os demônios, E eles pregavam o evangelho e faziam muitas curas ali por todas as partes. Por esse tempo, o rei Herodes ficou em dúvida se Jesus era João Batista, se era outro profeta, ou se ele era realmente o Messias. E é interessante que durante esse tempo, ele tinha essa dúvida e ele ficou perturbado porque ele já havia mandado arrancar a cabeça de João Batista. Então, se Jesus fosse João, João teria ressuscitado dos mortos. Mas nós sabemos que não é, E depois Jesus ele vai multiplicar, então, pela primeira vez os pães. Nós já vimos esse milagre através dos outros evangelhos. E nós vimos que Jesus esperava que os discípulos fizessem algo. Isso mostra que no nosso relacionamento de cristão, não dá para servirmos a Jesus apenas para receber, apenas para sermos abençoados. Jesus espera algo de nós. E ele espera que nós possamos contribuir, servir no seu reino com aquilo que nos foi dado, Outra coisa interessante é que Jesus, ele muitas das vezes não espera muito de nós. Jesus esperava que eles abençoassem aqueles pães e aqueles peixes e que eles repartissem entre as pessoas com fé. É o que Jesus espera muitas das vezes de mim, é o que ele espera de você, E ainda no capítulo 9, Jesus pergunta para eles quem as pessoas dizem que ele é, e depois pergunta para os discípulos quem os discípulos dizem que Jesus é. E é interessante que as pessoas não tinham certeza de quem Jesus era, mas Pedro tinha certeza de quem Jesus era. E Pedro disse que Jesus era o Cristo de Deus, certo? Jesus era o ungido, aquele que o Pai enviou para salvar a humanidade. O mundo não tem obrigação de saber quem Jesus é, mas nós que servimos a Jesus temos essa obrigação. É por isso que é muito importante
que nós estudemos a palavra de Deus, que nós tenhamos comunhão com Deus, que nós frequentemos a casa de Deus para que possamos conhecer mais a Jesus. E depois Jesus diz que quem quiser vir após ele tem que tomar parte da sua cruz e segui-lo. Ou seja, essa pessoa precisa abandonar a sua própria vida e pegar agora a vida de um homem crucificado. Ele precisa nascer de novo e viver a vida de Jesus. E então Jesus, depois de 8 dias passados desses episódios, Jesus ele vai subir ao monte para orar. Ele vai convidar Pedro, João e Tiago. E acontece que enquanto ele orava sobre o monte, o texto vai dizer para nós que a aparência do rosto de Jesus é transfigurada, ou seja, ela sofre uma transformação. E as roupas de Jesus também sofrem uma mudança. Elas começam a brilhar. Imagino eu que o rosto de Jesus também brilha muito. E de repente aparecem 2 homens com Jesus ali no monte. E esses homens eram Moisés e Elias, né? E os discípulos contemplaram aquela visão maravilhosa de Moisés e Elias conversando com Jesus e de Jesus completamente cheio de glória, né? Cheio de poder ali resplandecente diante dos 3 discípulos. Os discípulos estavam tão maravilhados que eles não queriam sair daquele local. Isso mostra para nós que a glória de Deus, a presença gloriosa de Jesus, gera tanto prazer no homem que o homem não tem desejo de abandoná-la. Se você já teve um encontro real com Jesus, já sentiu essa presença gloriosa, você sabe o quanto vale estar na presença de Jesus. Agora, imagine no dia que nós nos encontrarmos com Ele lá nos céus. Quão grande não será a nossa alegria, o nosso prazer em poder sentir a glória de Deus eternamente e podermos ver com os nossos olhos esse Cristo glorificado, né? Mas nós temos um ensinamento muito importante hoje aqui nesse texto que nós lemos, no verso 29, que diz assim: E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele, e eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte que ele estava para cumprir em Jerusalém. Observa que havia um assunto entre Jesus, Moisés e Elias. E o assunto era a morte de Jesus. Esse assunto ele deve ser o mais importante, o mais falado dentro das igrejas. Por quê? Porque foi o tema principal que mudou a nossa vida. Se a morte de Jesus não houvesse ocorrido, nós não estaríamos aqui agora fazendo esse devocional. Se Jesus não tivesse sido crucificado no meu e no seu lugar, nós não teríamos sido perdoados dos nossos pecados. Se Jesus não tivesse tomado a nossa cruz, nós não teríamos vida eterna. Amém? Então esse assunto ele deve ser de suma importância. Se Moisés e Elias falavam dele com Jesus, a igreja deve anunciar constantemente. A ceia que nós tomamos todos os meses anuncia a morte de Jesus até que ele venha. Então é um assunto central do cristão, deve ser a morte de Jesus. Agora, mais do que isso, o que é interessante é que muitas pessoas acham que o Antigo Testamento, quando nós falamos do Pentateuco, né, da lei de Moisés, muitas pessoas pensam que a lei de Moisés está falando apenas de cerimônias, de normas, de regras. E tem pessoas que pensam que quando os profetas profetizaram, eles estavam falando apenas dos seus dias, de acontecimentos daqueles tempos e daquelas oportunidades. E na verdade não. Esse texto está aqui para mostrar para nós que a lei e os profetas não estão falando de algo particular dos judeus. Na verdade, a lei e os profetas se curvam diante de Jesus e do seu sacrifício. Moisés aqui, ele está representando a lei.
E Elias aqui está representando os profetas. Elias foi o maior de todos os profetas. E Moisés foi quem deu a lei para o povo, né? O Evangelho de João vai dizer que a lei veio por Moisés, mas a graça veio por meio de Jesus. Então Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Então aqui o texto está mostrando para nós que tanto a lei quanto os profetas não falam de homens, elas não falam de normas, não falam de mim e não falam de você. A lei e os profetas, assim como o Novo Testamento e a Bíblia inteira, não está falando de homens, ela está falando de Jesus e do seu sacrifício. Nós precisamos olhar para a Bíblia com olhos que nos levem a enxergar Jesus em todos os lugares, em todos os momentos e em todos os acontecimentos. Amém? Se nós enxergarmos Jesus na lei, se nós enxergarmos Jesus nos profetas, nós veremos que Jesus é e deve ser o centro da nossa vida, o centro da nossa história e o centro da igreja. Amém? Bom, depois Jesus, ele vai curar ali um jovem que estava com um espírito diabólico, né? E esse espírito gerava convulsões nesse jovem. Ele espumava a boca e ele ficava realmente em um estado de extrema miséria, né? Porque o espírito que estava naquele jovem maltratava o seu corpo. E é isso que Satanás faz quando ele possui uma pessoa. O interesse dele é judiar, escravizar o corpo daquela pessoa. E então Jesus vai e expulsa o espírito daquele rapaz logo depois de descer do monte, né? E depois Jesus novamente vai predizer a sua morte, ele vai falar que ele vai morrer, né? Agora, olha que coisa interessante. Jesus, ele vai ver os discípulos comentando com ele que viu algumas pessoas expulsando o demônio em um nome de Jesus. E eles queriam proibir aquelas pessoas de fazerem aquilo. E então Jesus vai dizer assim: vocês não devem proibir, porque aqueles que não é contra nós é a favor de nós. Então, ou seja, quando alguém está trabalhando em um nome de Jesus de uma maneira correta e bíblica, essa pessoa não deve ser o nosso adversário, mas ela deve ser considerada o nosso apoio nesse trabalho e nessa obra de levarmos o Evangelho a todos aqueles que hão de crer. E depois, Jesus ele vai fazer algumas provas com as pessoas, alguns que estavam seguindo a ele, porque alguns disseram: Senhor, vou segui-lo por onde quer que você for. E então Jesus disse para eles: as raposas e as aves dos céus têm um local para repousar a cabeça, mas eu não tenho, e se vocês me seguirem, vocês também não terão. E depois Jesus chamou outro para segui-lo. E Jesus disse: Senhor, deixa eu sepultar o meu pai primeiro. E Jesus vai dizer que os mortos devem sepultar os mortos. Jesus está dizendo que uma pessoa que prioriza qualquer outro homem, qualquer outra mulher ou qualquer outra pessoa na face da terra do que a ele, está morto espiritualmente e já não tem mais salvação. E por último, o Senhor convida outra pessoa, né? E ela vai dizer para o Senhor que ele queria voltar para casa e se despedir da sua mãe. E ele vai dizer que todo aquele que põe a mão no arado, ou seja, na obra do Senhor, e olha para trás, não é apto do reino de Deus. Isso mostra para nós que nós não devemos desistir da caminhada. Nós nunca devemos pensar em parar. O cristão, quando ele aceita Jesus, quando ele recebe Jesus no seu coração, quando ele desce as águas do batismo e faz parte do corpo de Jesus agora, ele nunca deve pensar em voltar para trás, em não evoluir, em não crescer como cristão. Ele deve estar em constante aperfeiçoamento, porque é isso que Jesus espera de nós. Lembre, a lei fala de Jesus, os profetas falam de Jesus, o Novo Testamento fala de Jesus. Então Jesus é o centro de tudo. Ele deve ser o homem, o nome e o ser mais importante da nossa vida. Que nós venhamos conseguir deixar tudo para trás, olhar para o nosso alvo que é Jesus e segui-lo com fé. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra,
e eu quero orar por você nessa manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos. Cremos, Senhor, no teu nome, cremos no seu poder e cremos na sua autoridade. Cremos que o Senhor é o Senhor tem o nome mais poderoso de todos os nomes. E cremos que o Senhor está acima de todos os senhores. A ti foi dado toda a glória, todo o domínio nos céus e na terra. Que o Senhor possa levar o nosso coração, a nossa mente, a nossa força, sabedoria e capacidade para servir e honrar o Senhor onde quer que nós andarmos. Que as nossas mãos, que tudo em nós seja para servir e honrar o teu nome. Capacita a nossa vida, Senhor. Usa-nos como instrumento de louvor para a sua glória e que através de nós outras pessoas possam te conhecer. Se Moisés e Elias reconheceram a importância da tua morte e da tua ressurreição, nós também reconhecemos, porque é através da sua morte e da tua ressurreição que nós estamos vivos, salvos, restaurados e transformados. Para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado desse trabalho, deixa o like no vídeo, compartilhe com alguém e se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima terça-feira.